A projeção que me traiu foi assim. A luz do projetor cortou o salão, e por um segundo achei que fosse a apresentação de foto do ultrassom. Em vez disso, a minha imagem surgiu gigante na parede. Eu de perfil. Eu pisando o mesmo pé, falando. O murmúrio apagou o riso. Os olhares ficaram cortantes. Um silêncio pesado caiu, como tampa de panela. Respirei devagar. Sorri por um segundo. Não por alegria, por controle. As vozes sumiram. Alguém deixou cair uma colher. O barulho ecoou. Eu sentei reta, mãos no colo. Tinha um copo de água na minha frente. Bebi. Nada de escândalo, nada de grito. Apenas olho e calma. Me chamam de Helena. Tenho 52 anos. Sou professora. Há 30 anos dando aula na mesma escola. Fui sempre a ponte da família. Marcar consulta, pagar conta, acalmar choro, esconder mágoa por ordem do silêncio. Mãe me ligava para perguntar receita de bolo. Camila me ligava para pedir desculpas depois de brigar com o pai. Eu me apaguei durante ano. Expirei. Às 11h45 fui até a minha cozinha. Peguei meu celular, um modelo simples, com a capa gasta que carrego desde que minha filha saiu de casa, e abri a câmera. Queria conciliar. Queria dizer que eu desejava felicidade. Queria ser menor do que a discussão. Apertei o botão vermelho de gravar. Gravei 68 segundos. Falei com voz controlada. Camila, eu te amo. Eu queria estar aí. Desejo que você seja feliz. E me ensaiei sorrisos. Mas no fim, saiu algo que eu não pretendia expor. Um nome. Eu falei o nome baixo, quase sem querer. Disse, e o Eduardo, e a palavra escorregou. Em mente, eu ia dizer, o Eduardo merece, mas a construção ficou torta. A câmera pegou minhas mãos tremendo. O vídeo mostrou o movimento do meu anel, as unhas curtas, a cortina ao fundo e por uns segundos um envelope branco encostado na mesa, que eu esqueci de tirar da vista. Eu não percebi. Enviei o vídeo para o número de Camila, com a intenção de que ela o visse no privado. O som do salão ficou compressado. Senti minhas orelhas zumbirem. Eu senti a raiva de Camila vindo pelas costas, mesmo sem vê-la. Eu senti os olhos da mãe, brilhando de confusão. Eu vi do lado o esposo da Camila mover um bilhete com mãos rígidas e, de repente, alguém deslizou um papel até o meu colo. Era um bilhete pequeno, dobrado 2 vezes. A mão que o deixou era de uma tia, que eu pensava que me apoiava. O bilhete tinha apenas uma palavra legível. Mentira? E um traço que parecia uma data ou um número. Meu corpo ficou frio. O projetor recuou automaticamente para uma cena minha rindo a 0,46 do vídeo. Parecia que eu ria de mim mesma. O público inclinou-se para frente. Alguém sussurrou, isso muda tudo. Então ouvi alguém pronunciar baixinho um nome que eu não tinha dito no vídeo, e que, no entanto, fez a sala fechar como olho de dor. Ricardo. Meu coração pulou. Porque Ricardo é quem poderia desfazer a versão que Camila insistia. Porque Ricardo é a peça que ninguém. 30 anos na mesma escola do bairro, Colégio Santa Cecília, onde eu aprendi a arrancar comportamentos pífios de adolescentes e a fazer lorotas que viravam lição de casa. Tenho uma caneca com a palavra ensino rachada, que me acompanha desde que consegui a vaga fixa. Tenho uma agenda preta onde escrevo tudo: datas, nomes, receitas de bolo, lembretes de consulta da mãe. Ligo para a mãe às terças. Ela me chama para perguntar como eu faço pudim. Eu explico passo a passo e, no fim, a minha mãe sempre diz: você sempre fez tudo certo, filha. E eu acredito porque é mais fácil do que explicar que eu também tremo em voz baixa. Vivo num apartamento de 2 quartos, com janela que dá para a rua, que cheira a pão nas manhãs. Tenho uma planta de espada de São Jorge que eu rego às quartas. Tenho uma coleção de paninhos de prato com estampas diferentes. Sei que é brega, mas eu gosto. Durmo com a cortina meio aberta, para ver a luz entrar. Às 6h30 eu já estou de pé, fazendo café. Aquece. Quem escreve provas no envelope que fica à vista?
Por que eu não lembrava daquilo? Minha cabeça procurou explicação e a primeira coisa que encontrou foi culpa. Foi vergonha. Foi a sensação de que eu tinha sido exposta inteira como roupa batida no varal. A sala cheirava a brigadeiro e curiosidade. Ouvi um barulho de colher cair, ecoando como trovão. Vi a tia Dona Lourdes pousar o olhar no bilhete que deixou no meu colo. Vi na expressão dela algo que há anos eu não via: dúvida. Minhas colegas de escola estavam lá, professores aposentados, vizinhas. Um primo que sempre me elogiava o pudim sorriu com força demais, como quem tenta esconder o asco. A mãe de Camila ficou com os olhos brilhando de confusão. E aquele comentário baixo, Ricardo, saiu como lâmina. Meu abdômen desapareceu. Ricardo? Onde entrou Ricardo nessa história? Eu lembro de pequenos detalhes. A etiqueta no envelope, letra corrida inclinada para a direita. Um selo de posto, quase apagado, que dizia 03 barra. Não foi só tecnologia traindo intencionalidade. Foi alguém me mirando. Foi alguém que sabia que eu iria mandar aquele vídeo. Ou alguém que queria plantar algo em mim. Fiquei pensando nas pequenas coisas que ninguém nota. A prática de deixar o telefone com a câmera virada para cima numa mesa. A facilidade com que hoje alguém compartilha a tela. A maneira como basta um clique para expor uma vida. Lembrei das minhas aulas sobre responsabilidade digital, de como eu explico aos alunos para pensar antes de apertar enviar. Ironia grossa. Ensinei e falhei no mesmo capítulo. Depois da projeção, as palavras foram surgindo em fragmentos ao meu redor. Mentira? Do bilhete que alguém me deu. Quem é esse Eduardo? De uma voz estrangulada. Isso muda tudo. Senti meu corpo encolher e no rosto uma velha determinação apareceu. Nem heróica, só prática. Eu sou professora, sei planejar, sei ajeitar as coisas. Sei pegar a mania ruim do meu estômago e transformá-la em ação. Lembrei-te. E, escondida entre bilhetes velhos, achei uma anotação que me fez parar. Uma letra que eu conhecia, mas que não era minha. Tinha sido escrita com caneta preta, inclinada, e dizia apenas, não abrir, 0326. A mão que escreveu me era familiar. Era a minha letra? Não. Era a letra de alguém que escrevia com pressa, igual a etiqueta no envelope. Era uma linha que eu já vira numa folha de chamada de uma escola vizinha. Um nome grudou na minha pele. Ricardo. Agora eu sei. Sei que há alguém que planejou aquilo. Sei que alguém quis me colocar no centro. Sei que o envelope com a palavra provas é a chave de algo que vai além do ciúme de família. Sei também que se eu abrir ali no meio de todo mundo, sou destruída pro espetáculo. E se eu não abrir, talvez eu perca a última chance de mostrar a verdade. Tem um segredo pequeno, um plano silencioso. Não vou abrir o envelope naquela noite. Não vou deixar que ninguém o veja. Vou guardá-lo no caderno, onde já estão todas as. E a verdade pode estar escrita em tinta invisível, ou pode estar escrita na caligrafia de alguém que eu já abracei. Amanhã, pego minha caneca rachada, marco a Marta e vou atrás do fio desse barbante que alguém atirou no meu colo. Antes de dormir, toco no bilhete. Há uma mancha de perfume ali, fraca. Respiro fundo. Conheço aquele perfume. Conheço aquele mundo. E sei que por trás de tudo há um segredo que eu ainda não tenho coragem de dizer alto. Mas vou encontrá-lo. Prometo a mim mesma. Só não prometo que vai ser rápido. Segurei o caderno. Fechei os olhos e deixei a memória vir como filme antigo, quadro a quadro. Antes de tudo isso, antes do projetor, do bilhete, do silêncio pesado na sala da Camila, vi a vida era uma sequência de manhãs parecidas. Eu me reconhecia nessas manhãs. Talvez você também. Acordava cedo. Sempre acordei cedo. O despertador toca às 6h15. Levanto, penso no café. Lembro que tenho que regar a espada de São Jorge. Pego a caneca com o ensino. Toquei fim de semana de lazer por horas de trabalho extra. Não me arrependo. Vou à formatura com o vestido que achei ainda certo e choro por dentro. Também cuido da minha mãe. Liga às terças.
Ela pergunta da receita do pudim. Eu explico com paciência. No fim, ela sempre fala: "Você sempre fez tudo certo, filha." E eu acredito porque é mais fácil. Porque admitir medo é assumir fraqueza. Medo de ficar sozinha. Medo de doença. Medo de falhar. A minha vida tinha alguns buracos de silêncio que eu preenchia com pequenos prazeres. Um programa de sábado, padaria às 7 horas, farinha de rosca, folheado com café. Um domingo, arrumar paninhos de prato novos, cozinhar uma panela de comida para a semana, lavar o vestido que eu uso nas reuniões, trocar lâmpada, rezar baixinho quando lembro de alguém no hospital. Esses gestos me pertenciam, eram meu território. E havia Ricardo. Ele apareceu como aparece um vento quente em tarde fria. Não foi nada dramático, foi prático. Um ônibus que. Mas as coisas foram mudando devagar. Primeiro pequenos sinais. Ele atendia o telefone e mudava a voz. Saía sem explicação por horas. Esquecia compromissos combinados. Um dia voltou com um cheiro diferente. Perguntei. Ele deu de ombros e disse que fora num lugar de serviço que cheirava a sabonete caro. Eu acreditei. Acreditei porque sempre preferi acreditar. A segunda pedra foi um bilhete que encontrei num bolso do casaco dele. Um número de telefone, um nome que eu não conhecia. E a palavra 035 escrita. A mão era apressada. Guardei o bilhete e disse a mim mesma que era besteira. Mas a palavra 035 ficou dentro do meu peito como uma campainha que não para de tocar. Eu perguntei uma vez, calada, olhando para o tal número. Ele desviou. Trocou o assunto. Eu engoli. A terceira coisa foi o silêncio. Ele começou a aparecer menos. Passou a não querer ir a jantares na minha casa. Evitava falar com Camila quando a encontrava por acaso. Uma vez, numa festa de bairro, viu. Como? Não fazia sentido até aquele projetor me expor. Os sinais de traição foram sutis no começo. Ele chegava tarde. Trocava meias com cheiro de perfume que não era o dele. Passou a usar um cartão de transporte diferente, segundo ele. Mentiras pequenas. Eu dizia que talvez fosse cansaço. Talvez eu mesma estivesse inventando. E inventei por muito tempo. Porque a alternativa era admitir que aquela luz que eu sentia de novo poderia me queimar. Uma cena me ficou na cabeça. Era fim de tarde. Eu na cozinha com um avental. Ele na varanda, catando uma folha seca das minhas plantas. Eu lhe ofereci chá. Ele aceitou. Na mesa, uma nota velha caiu. Parecia um comprovante. Eu peguei e vi um carimbo quase apagado. O nome de um laboratório da cidade e a data 035. O mesmo número marcado no bilhete que encontrei no casaco. Meu coração bateu forte. Uma mão minha começou a tremer. Pedi que ele sentasse. Perguntei o que era aquilo. Ele sorriu e disse algo vago sobre uma amiga que Não, mas vi o perfume na dobra do bilhete que me deram. Vi a semelhança da letra do rascunho com a minha anotação. Vi o número do laboratório. E naquele breu, entre o barulho da colher e o murmúrio, uma linha se formou na minha cabeça. Cheguei em casa estomacando. Fui até o armário onde guardo casacos. Abri o casaco dele que estava pendurado. Procurei por qualquer coisa, por um fio de resposta. Não encontrei nada além do cheiro que eu conhecia. Mas lá, no bolso interno, encontrei um papel dobrado, um recibo, um carimbo. 035. Nome do laboratório. Um horário. Eu me segurava para não gritar. Tentei entender. Ele sabia da data? Ele teria marcado aquilo? O que ele fez lá? Por quem? Por mim? Por outro? Por que aquele comprovante estava no bolso dele? Segurei o papel como se segurasse a opção de explodir. Meu peito apertou. A respiração ficou curta. Eu queria confrontar. Queria perguntar. Mas eu também entendi que, se eu abrisse a boca agora, poderia destruir tudo. Há uma coisa que me deixou inquieta de verdade. No recibo, ao lado do carimbo, havia a inicial de um nome. Uma letra que eu conheço bem. A letra inclinada, apressada. É a mesma sombra da etiqueta do envelope do vídeo.
E eu reconheci de onde. De um caderno de chamadas de uma escola vizinha. A letra me bateu como uma notícia. Eu senti o estômago cair. Porque aquela letra é de alguém que eu conheci bem. Alguém que passou anos perto de mim, que sabia horários, rotinas, segredos de corredor. Sorri por um segundo, com raiva, não por alegria, por controle, e a frase que não consegui dizer em voz alta ocupou meu pensamento. E se tudo isso tiver sido armado? E se o fio puxado no meu colo vai muito mais fundo do que eu imagino? Fiquei ali, na cozinha, o caderno pesado, o coração acelerado, e prometi: vou juntar as peças. Mas primeiro, vou fingir que não sei. Vou fingir normalidade, porque o espetáculo já foi feito e eu ainda tenho que entender quem apertou o play. Fiquei. Abri a última conversa. Uma linha apagada. Um nome sem foto. Um desencontro. Ele fechou os olhos quando viu que eu tinha mirada. Não me acusou. Não se desculpou. Só pediu que eu não fuçasse. Pedi desculpas por olhar. Ele disse tudo bem. Eu saí da sala com o estômago torcido e uma certeza nova. Algo havia mudado de lugar entre nós. Tentei conversar com calma. Sentei na cozinha com a caneca que acalenta. E falei devagar, como se explicasse um exercício. Você está distante. O que aconteceu? Ele me olhou como se eu fosse incógnita. A voz dele foi curta. Estou cansado. E eu aceitei. Aceitei porque aceitar é mais cômodo que bater a porta. Aceitei porque na minha vida os confrontos sempre vinham com tantas perdas que eu preferia a economia de um silêncio. Mas no meu peito algo se apertava como uma mão. Os sinais foram ficando mais claros. Ele passou a recusar encontros com minha filha, quando encontramos Camila por acaso num supermercado. Ele desviou a conversa. Pegou nomes, marcou um favor. Amanhã eu passo aí às 10. A gente vai juntas. Eu me agarrei a isso como a um salva-vidas. Ter alguém que acreditasse em detalhes me deu um pouco de ar. Mas a vida continuou sendo feita de pequenos cortes. Uma noite eu abri a gaveta onde guardo lenços. Achei um fio de cabelo preso no forro do casaco dele. Não era meu. Era fino, escuro, com uma ponta despenteada. O cabelo virou prova para minha cabeça. Procurei por explicações razoáveis. Poderia ser da lavanderia, poderia ser de um encontro antigo. Procurei consolo e encontrei apenas o silêncio dele. A falta de explicação é o que mais deixa o peito em brasas. Tentei seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Fui à padaria no sábado. Vi casais conversando. Uma mulher sorriu para mim por educação. A menina da padaria me serviu com uma rapidez seca. Voltei para casa com pão frio. Liguei para minha mãe. Ela perguntou da receita do pudim. Sorri como quem ensina. Não contei. Não que. Quem entrou na sala? Uma lista miúda que me dava uma sensação de controle. Anotei também coisas boas. O prato que inventei no almoço, o elogio de um aluno, porque precisava lembrar que eu não era só aquilo que o projetor mostrara. Havia uma Helena antes daquele silêncio pesado, e eu não ia deixar que eles me apagassem sem resistir. Houve um dia em que decidi enfrentar com cuidado. Combinei um jantar simples. Fiz arroz, uma carne ao forno, salada. Coloquei flores no vaso torto. Queria algo comum. Queria ver a expressão dele antes do jogo começar. Falei leve. Ele comeu. Não falou do chá, do bilhete, só do trabalho. A comida esfriou no prato. Depois do prato eu respirei fundo. Perguntei: você esteve no laboratório no dia 3 de maio? Ele olhou por um segundo e viu o pescoço tenso. Negou. Disse que não. Tentei colocar a mão na dele. A mão recuou. O gesto foi o que mais me feriu. Recuar quando eu alcanço é uma pequena agressão. Sutil, mas precisa. No dia segui, uma mulher no mercado que me cumprimentou com um olhar que dizia: sei da história. As amigas me ofereciam conselhos com a boca pequena. Você deveria conversar. Uma segunda professora me puxou de lado e disse: não dê satisfação demais. Palavras soltas. A cada conselho eu percebia que eu não estava só. Mas estar só também era parte da punhalada.
Eu sentia que a cidade inteira fazia julgamentos que escapavam da verdade. Confrontei a Camila uma vez. Fui até a casa dela com um caderno. Toquei a campainha e uma moça com bebê atendeu. Era a sobrinha dela. "Mãe", eu disse quando a Camila apareceu na porta. Havia cansaço no rosto dela que eu não sabia decifrar. Falei do projetor. Falei do bilhete. Falei do que eu sentia. Ela me olhou com uma frieza que me assustou. "Mãe, eu te pedi para não vir", ela repetiu. "Foi o que eu pedi." Fiquei parada e a palavra proibida bateu. "Você não entende." Eu saí com o bolo nas mãos e a sensação clara de que algo maior se movia entre. A casa soltou um som alto, seco, como se o mundo tivesse batido alguma porta. O café que eu esquecera na cozinha cheirou como desculpa. As imagens rodaram de novo. Havia prints de conversas em que se combinava quem apertaria o botão do laptop. Havia prints de mensagens em que alguém dizia: "Ela vai ficar perfeita como humilhação pública." Outra mensagem: "Camila, sei que dói, mas é o melhor." E ali, como se eu não pudesse acreditar, uma voz com o nome de minha filha, perguntando quando começamos. Senti o oxigênio rarear dentro do meu peito. Não entendi mais. Não entendi quem era o inimigo. Não entendi se a chave da cena era apenas uma vingança ou se havia algo maior. Mas entendi uma coisa com clareza cortante. Não era um choque acidental. Não foi um projétil lançado ao acaso. Foi armado, planejado, com a tranquilidade de quem ensaia. Meu mundo pequeno, com panela e caderno, paninhos de prato e pudim, pareceu despir-se. Eu não sabia se chorava, se gritava, se quê. Ela não falou. Apontou o celular para mim e mostrou a mesma tela que eu já tinha decorada. Prints, risadas, carinhas. "Olha, Rê, eles combinaram. Não é coincidência." Ela falou baixo, sem fôlego. A palavra "combinaram" caiu como sentença. Atrás dela, vi um carro estacionando na esquina. As luzes acesas. Um homem saindo do banco do motorista, cobrindo o rosto com a mão. Enquanto minha respiração tentava se recompor, meu telefone chispiou de novo. Uma chamada. Número privado. O instinto me disse para não atender. A curiosidade me puxou. Toquei. Do outro lado, uma voz que eu reconheci sem querer. Era um som metálico, distante. Alguém riu, curta e fria. "Gostou do show, Helena?" A risada era de alguém que espera o desespero como entretenimento. As mãos tremeram. O caderno caiu do meu colo e abriu na página onde eu havia escrito 03/5, bilhete casaco, com a letra pequena. As palavras pareciam pular. A voz disse ainda uma coisa antes de desligar. "Amanhã, às 11." Havia perfume nele. O mesmo perfume velho. O mesmo que me trouxe calor. O mesmo que agora cheirava a ameaça. Marta respirou fundo. "Vamos juntas amanhã cedo ao cartório e ao laboratório. Vamos ver quem esteve lá." Ela falou como quem declara guerra. Eu concordei com a cabeça, com o corpo inteiro. Sabia que ia doer. Sabia que podia me destruir. Mas também sabia que já estava destruída de um jeito que me forçava a agir. Do lado de fora, a cidade dormia. Por dentro, meu coração não. As luzes do quarto ficavam acesas por horas. Eu não sabia se abriria o envelope. Não sabia se confrontaria Camila. Não sabia quem me trairia de vez. Só sabia que não podia mais fingir, e que a segunda parte, marcada por alguém que demorou a aparecer, já tinha hora e lugar. Marta ajeitou a bolsa na cadeira. Fez café com as mãos que não tremiam tanto quanto as minhas. Olhou para mim e disse baixinho: "Amanhã, juntas." E eu sorri com raiva e medo. Foram duas coisas misturadas. No escuro, agarrei a caneca como quem prende um barco. Não chorei. A parte do meu corpo que costumava desabar por semanas já havia colapsado naquela noite. Agora havia uma frieza nova, cortante, um foco. Respirei fundo e falei o primeiro plano em voz baixa, como quem recita o ingrediente de receita. Cartório, laboratório, cópias digitais, prints do grupo. Marta assentiu. Não falou, vai dar certo. Nem ela acreditava, mas estava ali.
Fomos ao cartório primeiro. Marta conhecia uma mulher na recepção. Umas décadas inteiras de serviços e favores guardadas num bolso da memória. A moça puxou uma pasta. Temos uma entrada formal do envelope? Perguntei. Ela abriu o computador. Digitou. O rosto da funcionária ficou sério. Mostrou um papel com carimbo. Recebido em 3/5, 11/10. Remetente, entrega via portaria. Identificado por assinatura ilegível. Havia um número de protocolo. Havia o selo do cartório. Eu apalpei o papel como quem procura o pulso de alguém que está vivo. A, L, a inicial era L. Minha visão ficou curta. L de Lourdes, L de Laura. Não queria saltar. Respirei 2 vezes, como sempre faço antes de falar com uma turma barulhenta. Perguntei se havia registro de quem efetivamente levou o envelope até a porta. Eles tinham um arquivo de imagens da recepção, pela câmera do corredor. Pediram 1 minuto. Voltei a respirar. A tela mostrou um corredor estreito. Um mês, um dia. Uma moto encostou na calçada do laboratório e uma figura encolhida segurou uma sacola pequena. A câmera não era de alta resolução, mas dava para ver a postura. Visto de lado, a pessoa parecia mais velha. Um casaco longo, um gesto hesitante. A mão se aproxima da porta giratória. A câmera pega o rosto de perfil por 2 segundos. Passei a enxergar detalhes por pressão. O rosto não estava bom para mim. Era minha tia Lourdes. Lourdes, a mesma que deixou o bilhete no meu colo. A mesma que sorriu para mim no salão, com dúvida nos olhos. A imagem congelou. Meu peito a pé. Pedi para ver o livro de entrada de encomendas. O funcionário, contrariado, me mostrou uma página amarelada com carimbos. Havia um registro de uma retirada de documento por Lourdes. Havia o carimbo da empresa de motoboy. Havia o recibo da taxa, com o número do cartão que pagou. Eu perguntei se poderiam rastrear o pagamento. Em teoria, sim. Eles ligaram para a central do motoboy. Uma voz mecânica confirmou. Remessa para a Rua das Flores, às 10h45. Entregue às 10h58. Rua das Flores, a Rua de Camila. O meu corpo ficou sem som. Pedi a comprovação do trajeto. O motoboy tinha aplicativo de rastreio. As coordenadas mostraram o trajeto. Uma pausa longa na Rua das Flores. Horário: 10 minutos. O GPS indicava número 12. A casa da Camila. Meu coração deu um pulo que doeu. Não queria que o pulo fosse para lá. Não queria que fosse minha filha. Não queria que fosse planejado por mãos que eu conhecia. Amava. Que me amavam de um jeito torto. No caminho de volta, não falamos. Isso prova que foi reproduzido dali? Perguntei. Ele não disse nada por uns segundos, como se mastigasse a informação. Mostra isso aqui também, disse ele e exibiu uma sequência. Antes da reprodução, houve um comando de compartilhamento do arquivo pelo WhatsApp para um grupo. O remetente? Um número que estava salvo como Cami Pessoal. Um encaminhamento do arquivo veio depois, por alguém com nome de contato Fábio. O computador guardou logs de rede. O último comando antes de abrir foi o clique em reproduzir no player que estava logado no laptop. A assinatura do usuário apareceu por trás. Era o caminho do arquivo. C/users/Camila Vídeos. Eu olhei para o laptop com a vontade de arrancar fiação. Havia mais. O Lucas encontrou uma foto no celular de Camila, tirada às 11h46. Nela, a câmera face selfie mostrava Camila de perfil, com um sorriso que eu reconhecia, só que disforme. Ela olhava não para a tela, mas para a pessoa ao lado dela, numa proporção menos. Havia também um depósito pequeno, feito dias antes, de um valor que poderia ser pagamento a alguém que ajudou a arte. A expressão era minha, mas o fato era claro. Havia movimentações que ligavam gente que eu conhecia à operação. Na hora em que vi o extrato, senti um peso bizarro. Não era só a confirmação de que haviam pagado. Era a confirmação de que tinham pensado que eu fosse cair, que havia um roteiro, que alguém havia se organizado para me destruir. A sensação era de viuvez de tudo que eu julgava seguro. Ainda assim,
Não britei, não fui pra rua, respirei. Guardei uma cópia das telas no meu celular com senha. Fechei a gaveta, coloquei o pendrive no bolso. O velho impulso de fazer cena ficou preso na garganta. Preferi a estratégia. Havia outro elemento que me consumia. O documento que estava dentro do envelope. O que continha esse papel impresso que eles chamaram de provas. Marta falava em voz baixa. Temos que ver isso com calma. Eu sabia que abriram em V. Na cama, apaguei a luz e deixei que as perguntas me invadissem. Não chorei. Fiquei com uma frieza metódica. Pensei em cada passo como se fosse aula. Objetivo, método, prova, testemunha. Eu sabia o que sentia. Traição profunda, como ferida que não cicatriza. E também vergonha, por ter sido usada como instrumento para chorar diante de gente que eu nutria. Mas senti algo mais, uma clareza afiada. A dor me ensinou a mirar. Em vez de explodir, calculei. Em vez de gritar, eu compilei. Na manhã seguinte, fiz uma coisa que me deu força. Escrevi uma carta curta, para mim. Não era prose, era ordem. Não cair em provocações. Não buscar confrontos públicos. Não desabar. Li em voz baixa. Respirei. Vesti o vestido azul claro que usei no chá. O vestido me lembra de tempos antes, de horas que eu pensei serem simples. O coloquei como uma armadura frágil. Levei a caixa com provas e fechei o apartamento com chave, deixando o caderno com o envelope no fundo, escondido. Saí sem olhar. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse: estou. Ela respondeu: você sempre fez tudo certo, filha. A voz dela me deu um fio fininho de calor. Usei isso como combustível. Em voz baixa, prometi a mim mesma que faria tudo com calma. À tarde, combinei com a advogada uma estratégia para preservar provas digitais. Pedido judicial para o WhatsApp, para o provedor, preservação dos logs do laboratório, requisição das imagens de câmeras do trajeto do motoboy. E também que escrevesse uma carta formal para a escola, pedindo algum cuidado com meu nome. Não queria que me devastassem aos poucos. Queria uma estrutura, uma ordem. A advogada também recomendou que eu procurasse alguém de confiança na imprensa, caso precisasse expor publicamente. Mas só depois de ter tudo robusto. O risco é maior sem prova, ela disse. Eu concordei. Fechei o dia com uma ação pequena e quase infantil. Coloquei uma flor pêssego num potinho e deixei no aparador da sala. Era um contrato comigo. Beleza em. Não com fúria, com método. Ia virar a mesa. Tinha o plano, a advogada Marta e a paciência afiada como faca. Não era herói. Era uma mulher que guardou silêncio. E agora iria usá-lo contra quem usou para ferir. No escuro do meu quarto, o telefone piscou. Uma mensagem sem remetente. Está ficando perigoso para você. Havia uma foto anexada. A sala do chá, a projeção apagada, o envelope aberto na mesa, a mesma imagem que recebi antes. Mas agora, encostada no canto da foto, havia outra imagem, meio apagada. Alguém tirando o casaco, revelando um recibo dobrado no bolso. A câmera focou o recibo. O carimbo estava lá, claro. A data, o horário, a inicial, L, e uma frase por cima, em letras pequenas. A próxima parte é às 11h20. Prepare-se. Meu corpo reagiu. Um frio santo atravessou meu peito. Fechei o celular devagar. Guardei. Tranquei a porta. Olhei para o caderno com um bilhete dentro. Tocar aquilo era tocar uma ferida, mas eu já não era a mulher que se desfazia ao pé. Reguei a espada de São Jorge. Passei a mão no vaso. A rotina é minha armadura. Sempre foi. Vesti o vestido azul, o mesmo do chá. Queria parecer igual por fora. Por dentro, eu já tinha outro plano. Bati o café. Tomei no copo de inox. O calor desceu e deu coragem ao estômago. Respirei. Liguei para a advogada. Horário confirmado. Marta chamou o neto Lucas para vir cedo. Combinei com ela de nos encontrarmos na padaria. Desculpa simples. Vou levar bolo pro trabalho. As palavras pequenas escondiam preparo grande.
Saí com a caixa de provas no porta-malas. Ele descreveu a bolsa, o gesto, o perfume que sentiu, perfume amadeirado. Apertei o lápis até a ponta do grafite rasgar a madeira. Ouvi o som seco e me segurei. Fui ao cartório pela terceira vez. Pedi um livro de protocolos com a voz tranquila. A moça no balcão coçou o telefone, meio envergonhada. Sempre tem alguém pedindo cópia, falou. Fiquei calada. Olhei as páginas, a letra inclinada, a data, a assinatura. Tudo junto, um corte preciso. Tirei fotos com o celular que havia guardado só para isso. Não deixei rastros, usei modo avião. Respirei. Minhas mãos tremiam de novo, um tremor fino que eu escondi com a manga. Encontrei o motoboy no ponto da praça do mercado, um homem novo, olhos de quem dirige muito cedo. Entreguei-lhe um copo de café. Ele sorriu. Gosto de gente que sorri. Perguntei sobre o caminho que ele fez, sobre a moto, sobre quem o instruíra. Ele me contou o número que apareceu no app. Fiz cara de tédio. Recebi pelo aplicativo. Tinha instrução. O meu era tribunal e família e o envelope rabiscado. À tarde, Lucas veio para o meu apartamento com laptop e paciência. É um rapaz doce, olhos atentos. Tirou foto das telas com cuidado. Fez imagens forenses do vídeo. Duplicou logs. Encontrou metadados. Mostrou-me uma linha que me fez sustentar a respiração. Havia um backup automático do arquivo em nuvem, criado minutos antes da reprodução. E outro detalhe: o arquivo que rodou no salão não era exatamente o meu original. Era um arquivo com meu rosto, sim, mas editado. Havia inserções, cortes. Alguém montou um vídeo para expor melhor o envelope. Malícia técnica. Um gesto de quem queria que todos vissem o que eu achei que era invisível. Eu fiquei fria. A raiva me deu força. Respirei. Isso serve para o processo, disse a advogada quando mostrei. Ela fez anotações. Pedi que Lucas preservasse tudo. Ele fez cópias e pôs senha. Entreguei um thumb drive para a advogada. Fechei os olhos. Pensei no que faria dali a pouco. Uma cola que se coloca no peito. Mas eu precisava ser prática. Combinei com a advogada os próximos passos. Pedido conservatório de provas ao juiz. Ofício para o WhatsApp, pedindo preservação do grupo. Requisição de logs do provedor de internet. Notificação ao cartório para guardar a fita da recepção. A advogada me avisou que tudo isso demora. Mas tem urgência, disse ela. E eu sabia que tempo era a moeda mais cara naquele momento. Discutimos também a estratégia com a família. A decisão foi firme. Não falar com Camila até termos alicerces. A advogada me alertou para 2 riscos. Eu ir até lá e ser confrontada em cena preparada. A família se unir contra mim por vergonha ou por medo. Não queria... Olhei para os lados. Ninguém. O celular queimou na minha mão. Tentei retrair a respiração. A sensação foi imediata. Alguém esteve dentro do meu apartamento. Alguém sabia onde eu escondia. Alguém tinha andado nas minhas coisas. A foto não era antiga. O reflexo do relógio na mesa marcava minutos antes. O medo veio como lâmina. Eu não fui àquela casa da Camila. Voltei para o carro como se tivesse sido empurrada. Sentei. O coração parecia querer sair pela boca. Liguei para Marta. A voz dela entrou afiada. Fique onde está. Não volte para o apartamento. Vou para aí. E desligou. Olhei a foto outra vez. No canto, um detalhe pequeno. Um fio de tecido preso na borda do caderno. Era o meu paninho de prato que eu uso para limpar a mesa. Só eu sei disso. Só eu guardo o caderno assim. Alguém mexeu no meu terreno. Alguém primeiro me espiou e agora sabia onde eu guardava as provas. No braço senti a pele formigar. A raiva e o medo fizeram panela virar vapor. Eu estava pronta. Marta chegou com o carro cantando discretamente no meio-fio. Lucas atrás, a porta aberta, a voz do motoboy no viva voz. Ele dizia que não sabia quem mandou entregar. Parecia nervoso. Viramos os olhos. Havia muitos pontos. Havia pequenas pistas. Respirei fundo. Juntei a caixa nas mãos como se fosse um escudo. A mente via a lista. Ir para a delegacia? Esperar a advogada protocolar? Alertar vizinhos? Cada escolha podia inspirar novo golpe. Eu precisava de calma precisa.
Olhei a foto de novo, o caderno aberto, o bilhete, o fio do pano. E por trás de tudo, uma sombra escura no canto da foto, uma silhueta. Não dava para ver o rosto, apenas a postura. E nas costas da imagem, um bilhete digital sem remetente. Você está ficando ousada demais. Cuidado. Meu corpo todo se apertou. Eu estava pronta para reagir. Eu já havia juntado as peças. Ia levar tudo ao juiz. Ia pedir proteção. Ia mostrar ao mundo que isso foi armado. Ia acertar passo por passo. Só que agora, Ela chegou com um olhar que já conheço, concreto. Lucas veio com o laptop no porta-malas. A advogada mandou mensagem. Vem calma e prova, ela disse. Eu repeti para mim. Calma e prova. A escola estava mais cheia do que de costume. Era dia de reunião de pais, e eu tinha pedido a sala do auditório por um motivo bem direto. Eu precisava de testemunhas. Queria gente que conhecesse minha voz, que conhecesse meu rosto, que conhecesse meus dias. Nem todos sabiam que aquilo seria público. Alguns pensaram que viria falar de uma disputa pessoal. Outros vieram por curiosidade. Havia mães com bebê no colo, senhoras em fila, professores, ex-alunos que vinham cumprimentar. Pedro, o coordenador, deixou assentos na frente. Ele me olhou como quem pede silêncio para um fio que pode partir. Quando cheguei, senti a sala soprando, um zumbido de olhares. Pude ver Camila logo na porta, ao lado do Rafael. Ela usava uma blusa neutra, o cabelo preso. O rosto dela era uma máscara. Havia pessoas o anel. Tudo isso ficou ampliado na tela por um segundo e me deu vontade de rir de nervoso. Respirei. Comecei. Falei a história que vocês já sabem, mas com menos medo e sem floreios. Falei do vídeo que gravei para minha filha. Falei do envelope. Falei de Lourdes no cartório. Falei das mensagens combinando play. Cada frase era curta. Cada verbo era afiado. Eu não chorava. Não cedo. Não ainda. O primeiro arquivo que abri foi o vídeo do meu celular. O original. Mostrei a minha mão tremendo. Mostrei onde aparece o envelope atrás de mim. Mostrei a etiqueta com 0365 e a palavra provas. A sala ficou fria. Alguém suspirou alto. Vi os olhos da minha mãe brilhando de confusão. Lá no fundo. Vi o rosto de uma aluna perto da frente, arregalado. Senti a respiração coletiva. Depois, mostrei o arquivo que rodou no chá. Era parecido, mas não era o mesmo. Lucas apontou na tela com o dedo. Olha aqui, ele disse pausado. Veja os cortes. Eu pedi para o som silenciar. E tinha um plano. Eu iria mostrar com calma onde estava a cadeia de responsabilidade. A advogada pediu para eu ser direta. Pediu também que não usasse palavras que pudessem ser interpretadas como xingamento. Respirei e escolhi fatos. Mostrei os registros do laboratório. Protocolo de entrada do envelope. Carimbo. A assinatura apertada. Mostrei a imagem do motoboy na câmera do corredor. Era Lourdes entrando com o envelope. Mostrei o recibo achado no bolso do casaco do Ricardo. Mostrei o extrato bancário com pagamento feito no dia 3 de maio, às 10h20, por um cartão com sinal ligado ao primo Fábio. Mostrei o print do app do motoboy com a rota, Rua das Flores, número 12. A casa da Camila. Os cochichos começaram. A sala foi ficando mais densa. Eu senti o ar ficando fino. Meu corpo apertou. Minha mão no caderno tremeu um pouco. Eu a encostei firme. Isso não é coincidência, eu disse. É logística. As palavras ecoaram. Marta apertou minha mão por baixo da mesa. Foi o próprio laptop, os registros, suas fotos, as mensagens. Eu não vim para humilhar você. Vim para mostrar o que fizeram comigo. A sala se encolheu com a frase. Ela tentou empurrar. Foi o celular que abriu sozinho. Alguém invadiu meu computador, disse, já respirando rápido. Rafael ao lado falou baixo algo como, é absurdo. Lourdes abriu a boca e disse, eu só entreguei o envelope, Helena.
A voz dela soou pequena. Me pediram para levar, eu levei. Havia vergonha e também o medo que a fazia frágil. Quem te pediu? Eu perguntei. Olhei para a tia, olhei para o primo, olhei para Camila. Havia tanta gente encarando. Um pai chegou perto, com o filho de 7 anos, e puxou o menino para mais perto, como se protegesse. O silêncio me ajudou a controlar. Eu disse: tem prints que mostram quem combinou. Tem transferência, tem assinatura, tem fotos suas. Isso é prova, e eu trouxe testemunhas. A advogada foi clara. Se alguém mentir ou destruir prova agora, isso será... Era uma cópia do documento entregue ao laboratório. O relatório que eles chamaram de provas. Estava ali, impresso. Eu entreguei para a advogada. Ela examinou. Veja, disse a advogada, a assinatura é falsificada. A rubrica e o carimbo são inconsistentes. Ela apontou os detalhes simples, que eu não entenderia antes. Alinhamento da fonte, impressão copiada, indicação de recorte. O gerente do laboratório, que estava na plateia por eu tê-lo convidado, respirou e confirmou. Nós recebemos um documento, sim, mas o papel que consta no envelope não saiu daqui. O carimbo é do nosso setor, mas a assinatura foi colada. A confirmação foi como tapa. Camila tremeu. Eu não, ela começou. Procurou apoio na boca. Eu estava. E parou. Pareceu perdida. As palavras sumiram. Alguém sussurrou. Então por que você apertou o play? Camila tentou pegar o celular dela da bolsa. Me devolveram o vídeo, ela murmurou. Tinha um comentário. Era só para. A voz sumiu. Ah. Ela não terminou. O queixo dela tremia. Ela estava sendo pega. A expressão dela, naquele momento, mudou de acusadora para vítima de algo maior. Eu entendi que havia uma rachadura no centro da história. Quem planejou sabia manipular a gente. E agora, uma parte do plano tinha saído do controle. Alguém saiu da plateia e prendeu a atenção. O que tinha dentro do envelope? A pergunta foi curta e atingiu direto. Olhei a advogada. Ela assentiu com a cabeça. Eu respirei profundamente e disse: ainda não mostrei. Não porque não queira, mas porque é uma peça que precisa ser analisada com cuidado. Pode incriminar de modo errado ou pode salvar. Eu trouxe para a guarda. Eu trouxe para a análise. O murmúrio foi de frustração. Alguém gritou: mostra! Mas eu não mostrei. Não ali. A cena precisava de calma. Foi aí que senti um frio na pele. Meu telefone vibrou no bolso. Vi a notificação e a leitura fez o sangue sair da minha cabeça. Era uma foto, novamente. Era o meu caderno A. O rosto dela descontrolou. Alguém da plateia gritou: se você fez isso, é monstruoso. E outro disse: mas se foi armadilha, quem armou? A pergunta voltou a mim. Eu a repeti: quem armou? Olhei para Lourdes. Lourdes levantou as mãos como quem se entrega. Eles me disseram que eu fazia um favor, sussurrou. Eles disseram que era para salvar a família. A afirmação me tocou de modo multidimensional. Havia culpa, mas também medo. Nesse momento, o que eu mais percebi foi algo que me doeu, mas me deu força. Algumas pessoas na sala mudaram o olhar para mim. Vi professores que me respeitam erguerem a sobrancelha. Vi pais inclinarem o corpo para frente. Vi alunos com cara de incompreensão. Percebi que, mesmo ferida, eu ainda tinha respeito, e esse respeito me deu coragem para avançar. Pedi à advogada que pedisse calma a todos e que registrasse a reunião. Ela fez. Pedi que ninguém saísse até a polícia registrar a queixa formal. Alguns aplaudiram, outros reclamaram. A mão da mãe me encontrou firme. Você sempre fez tudo certo, disse ela de novo, e a frase foi como um remendo na pele. A floreira da escola me deu uma orquídea. Alguém disse que eu era corajosa. Eu sorri pequeno, porque era verdade que eu sentia coragem, mas sabia também que havia mais. Quando finalmente saí da escola, a advogada me puxou para um canto e falou firme: nós temos um começo, mas há risco de represália. Eles já mexeram em seu caderno. Alguém entrou na sua casa. A palavra me cortou como navalha. Eu já sabia. O cheiro do meu apartamento, a foto, a invasão, tudo estava vivo.
Temos de pedir proteção, disse ela. Eu concordei. Ao mesmo tempo havia algo novo. No bolso do casaco, a advogada encontrou uma mensagem que vinha de um número desconhecido. Parabéns, dizia. Você desmontou a primeira cena. A segunda é privada. A mensagem tinha também um anexo. Era um vídeo curto, gravado de forma tremida. No vídeo, eu vi alguém abrindo uma caixa que parecia fô. Fechei os olhos e senti meu estômago como se caísse por degraus escuros. Eu sabia que aquilo não era apenas ameaça. Era aviso. Alguém queria que eu soubesse a guerra não acabara. Eu acendi o abajur, olhei para o caderno, toquei o bilhete com o dedo e senti o perfume fraco. Conhecia aquele cheiro. Ricardo. E então, por um segundo, tudo ficou claro e ao mesmo tempo escuro. Havia uma peça, ainda guardada, que podia transformar a acusação em confissão, defesa em armadilha. Eu me deitei com o coração em punho e um pensamento repetido. Não vou cair. Amanhã eu iria atrás do vídeo na minha casa. Amanhã eu iria ao banco para falar com o gerente sobre quem transferiu para o laboratório. Amanhã eu iria pedir a perícia daquele envelope. E, principalmente, eu iria descobrir o que havia dentro daquela caixa que alguém filmou. Mas eu também sabia algo mais. Eu tinha exposto o coração da conspiração. Eles estavam surpresos, e agora eles iam reagir. No escuro, ouvi o mundo continuar. Falsificação. A palavra me caiu na boca como carvão. Era pesada. Só então, aos poucos, senti uma onda de alívio que vinha misturada com uma revolta profunda. Alívio, porque havia prova de que tinha sido armadilha. Revolta, porque alguém havia decidido me descer essa rasteira. O banco me ligou no dia seguinte. O gerente, com voz curta, disse que a movimentação suspeita estava bloqueada. Disseram que o cartão usado para pagar o laboratório tinha sido identificado e que seria aberto o inquérito. Quando ouvi o nome do titular, quase vomitei. O cartão estava no nome do primo Fábio. A transferência vinha dele. Eles prometeram enviar extratos oficiais até o final do dia. Eu senti um buraco no estômago e, ao mesmo tempo, um calor. A cadeia se formava. Eu tinha fio demais. Eu tinha medo do que fariam com isso. Mas tinha também alívio. Era a evidência que eu precisava. Na rua, a notícia já circulava de boca. Não demorei a ler as mensagens que pipocavam. Prints de conversas. Jeremia, dizendo que foi coagida, que fez o que fizeram para ela sentir que ajudava. Eu não sei o que acredito por completo. Quero acreditar. Quero abraçar quem erra por medo. Mas a traição dói tanto que a ternura vira dúvida. No trabalho, foi estranho. Alguns colegas se aproximaram com cautela. Outros viraram o rosto. O corredor me mostrou facas pequenas, olhares que priorizavam segurança deles. Fui chamada para reuniões. A coordenadora pediu para eu manter calma. A direção me apoiou publicamente. Um comunicado simples. A escola repudia a exposição de vidas privadas e apoia nossa colega. Isso quis dizer muito. Um estudante de 8ª me deixou um bilhete. Professora, você me ensinou a olhar 2 vezes antes de julgar. Guardei esse bilhete como se fosse remédio. Recebi visitas, mães com marmitas. Uma aluna trouxe flores colhidas do quintal. O carinho era pequeno, mas real. Marta esteve sempre. Não me largou. Fez café, revisou papéis. Foi à delegacia comigo. Lu. Outros tiveram pena. Ela apareceu na escola uma tarde para pedir desculpas. Tremia. As mãos enrugadas pediram perdão, e eu não sabia o que responder. Queria ser magnânima. Queria dizer, está tudo bem, mas não está. A traição cria cicatriz que não se cura rápido. Eu abracei a tia, não disse nada. Às vezes abraço é suficiente, às vezes não. As pessoas que se afastaram foram diversas. Uma prima que gostava de festas deixou de me chamar. Uma ex-colega de faculdade me bloqueou nas redes. A cidade tem memória curta e juízo afiado. Isso me fez medo. Me deixou com sensação de casa pequena demais. Mas nem tudo foi abandono. Vez ou outra, alguém que nunca esperaria aparecia com um texto de apoio.
Um ex-aluno, hoje advogado, me ofereceu uma ajuda pro bono. Uma antiga aluna trouxe um caderno de receitas com dedicatória. Pequeninas coisas que me ancoraram. A mídia ligou. Uma repórter me ofereceu espaço. Recusei entrevistas. A advogada foi franca. Temos que escolher um homem. O processo é um labirinto. Eu sabia. Mesmo assim, era preciso empurrar as coisas. A advogada fez petições. Marta foi ao cartório buscar mais protocolos. Lucas guardou cada arquivo em 2 pendrives. Eu virei colecionadora de provas. E essa rotina me deu forças. Tinha um objetivo, um plano e um corpo que doía. As noites eram piores. A casa parecia grande demais. O som de um caminhão na rua me fazia olhar pela janela. A luz do corredor me lembrava de passos que talvez não existissem. Tranquei as portas com cuidado. Coloquei alarme simples. A sensação de perigo ficou grudada como uma sombra. Dormia com o caderno ao lado. Acordava com o caderno pressionando o peito. Ainda sentia o perfume no bilhete. O cheiro me agarrou como memória. E quando fechava os olhos, vi o projetor apontado para minha cara. Houve um dia de vitória pequena, que doeu de tão doce. A advogada me ligou com voz animada. O juiz aceitou o pedido de preservação dos dados. O WhatsApp foi notifi. Sentei. A cabeça rodava. Eu, que tinha ontem ganhado alguma forma de controle, senti um frio novo. Alguém tivera a ousadia de entrar na minha casa. Alguém ligado ao meu trabalho. Alguém com acesso a um emblema que representa confiança. Eu pensei em faces. Pensei em Pedro, o coordenador que me apoiara. Pensei no zelador Carlos, que sempre pegava materiais. Pensei em qualquer pessoa com acesso à roupa do colégio. O corredor da minha memória se abriu em 1000 portas. Eu não queria acusar, mas a suspeita era como saliva na garganta. No mesmo dia, a advogada chegou com um pedido formal. Vamos exigir as imagens do estacionamento. Vamos pedir a lista de quem tinha acesso a uniformes. Vamos fazer inventário. Eu concordei. A palavra inventário parecia solta e brutal. Era a aritmética da suspeita. À tarde, quando a luz já murchava, o policial me mandou uma cópia da imagem. Era de baixa resolução. Tremida, a figura subia as escadas com um pacote pequeno. Eu congelei ao perceber. Voltei para casa e coloquei o caderno numa gaveta mais funda. Tranquei tudo. Fui ao espelho e vi a mulher com o vestido azul. Vi minha pele marcada. Vi mãos com pequenas feridas de usar anel direito demais. Senti uma coisa nova, cansaço. Mas ao lado do cansaço, uma faísca de curiosidade cortante. Eduardo. As iniciais. Uma pista não era conclusão, era convite. Eu prometi a mim, descobriria quem foi. Descobriria até onde ia a mão que tocou meu privado. Na cozinha, deixei o prato do almoço na pia. A cidade lá fora respirava. Havia vizinhos que podiam ver e julgar, que podiam bisbilhotar. Eu não sabia se devia contar a Camila. A advogada recomendou que não. Ainda não. Tudo deveria ser documentado. Tudo deveria ser pedido pela via legal. A exposição prematura podia virar risco. Eu aceitei. À noite, quando já era quase madrugada, o telefone tocou. Era um número restrito. A respiração travou. Atendi com a voz quase sem som. Do outro lado, uma voz que eu não reconhecia. Era certo. Era necessário. Mas me deu também medo. A quem apontaria o dedo e o que aquilo causaria em quem eu gostava? No fim do dia, enquanto trancava a porta e via a sombra longa do prédio projetar no chão, senti algo que não experimentava desde o dia do chá. Uma linha tênue de alívio. A justiça se movia. As peças batiam umas nas outras. Havia dores reais. Haveria perdas. Haveria pessoas quebradas. Haveria perguntas que talvez não me fossem respondidas. Mas eu já não era só tela para espetáculo. E então, quando fechei a chave na porta do meu apartamento, encontrei sobre o capacho um envelope pequeno, branco, sem remetente, com as iniciais ER escritas à caneta. Minhas mãos tremeram, o ar saiu de mim. Abri devagar, com cuidado de quem vai encarar uma ferida. Dentro, um bilhete curto, com letra inclinada.
Você começou a mexer onde não devia. Pare. H. H, minha inicial. A letra era grossa, firme. O bilhete era ameaça e aviso. O mesmo perfume que eu conheço. E ao mesmo tempo, uma dúvida cortante. Quem era ER? Eduardo R? Ou outra sigla? O nome que escorregou em meu vídeo sem eu querer. O homem que eu lembrava vagamente. A pista mais dolorosa de todas. As iniciais pertenciam a alguém talvez muito perto de mim. A minha vida já não voltaria a ser a mesma. Havia vitórias, presença de amigos, apoio da escola, provas que iam sendo formadas. Havia perdas, confiança, tranquilidade, relacionamentos. Havia também um pressentimento novo. O jogo que vinha sendo jogado contra mim tinha jogadores que eu não conhecia totalmente. E um deles me escreveu com letra firme. Pare. Eu olhei a assinatura no bilhete e senti o couro do meu anel apertar o dedo. Abri a gaveta e guardei o papel junto ao caderno. Respirei fundo. Liguei para a advogada. Pedi proteção. Pedi que a polícia fosse avisada. Pedi, sobretudo, que fosse investigado de forma ampla. Não posso me calar, disse. A voz saiu trêmula, mas firme. Na rua. A noite caía. Reguei a espada de São Jorge. Olhei as folhas como quem conta ossos. Fiz café no meu termo de inox. Bebi devagar, sentindo o calor descer até o peito. A rotina virou lugar seguro, um ponto de apoio. No primeiro mês após a reunião, a vida parecia uma colcha remendada. Nem tudo casava, mas havia costura. Dormia pouco, andava mais rápido. Tomei decisões com voz curta. Liguei para a advogada assim que abri os olhos e pedi medida protetiva. Ela fez o pedido. A juíza assinou. Um alívio seco. Proteção não cura a vergonha, mas interrompe o terror. Passei a trancar tudo com cuidado extra. Troquei fechadura. Comprei um cadeado para o armário onde guardo o caderno. Coisas práticas, seguras. No trabalho, decidi mostrar o outro lado. Não ser só alvo. Pedi para fazer uma oficina na escola sobre segurança digital para pais e professores. Não quis palco, quis prevenção. Falei de maneira direta. Usei exemplos. Mostrei como nada é privado de verdade quando alguém aperta o botão. Um dia fiquei na porta da repartição até escurecer, porque precisava ouvir que alguém estava colhendo algo e que aquilo não era vento. Essas confirmações me acalmavam. Devagar o ar ficou menos pesado. Economicamente tive medo. O processo consome tempo. Pedi afastamento parcial da coordenação. Peguei aulas extras de manhã. Corrigi provas à noite. Fiz bolos para vender nos fins de semana. Coisa que eu sempre fiz com prazer e agora virou renda. Camila, num primeiro momento, recuou. Havia distância. Mas as pequenas pontes surgiam. Ela mandava mensagem perguntando se eu precisava de pão. Eu respondia com receita. Era pouco. Era começo. A reconciliação não veio em festa. Veio em gestos simples. Ela trouxe um copo d'água quando cheguei exausta da audiência. Eu lhe dei um paninho de prato novo que bordei com as iniciais dela. Ela chorou baixinho. Eu também. As amizades verdadeiras se mostraram. Marta foi coluna. Foi voz prática. Vinha com bolacha e conversa reta. Lucas trouxe consequências. Pessoas perderam emprego, credibilidade. Eu não exultava. Tinha pena e raiva ao mesmo tempo. Mas a verdade, ao menos, caminhava. No meio disso, nasceu um projeto que eu não planejei. Uma colega me escreveu: Helena, por que não faz um manual para mães de meia-idade? E eu pensei, por que não? Passei noites escrevendo um caderno prático, receitas, senhas, contatos úteis, como agir quando há exposição. Misturei receitas de bolo com passos para backup em nuvem. Chamei de Manual das Mãos. Era bobo e sério ao mesmo tempo. Escrevi com a minha letra, encadernei umas cópias e levei ao centro. As mulheres gostaram. Pedi contribuições e, numa tarde chuvosa,
O grupo do centro costurou capas com paninhos de prato. Era terapia e economia. Vendemos as primeiras 10 cópias por um preço que cobria cópias e café para a próxima oficina. As conquistas foram pequenas e verdadeiras. Um mês depois da denúncia, a diretoria da escola publicou nota de repúdio ao que eu não me sinto mais sozinha. Essa frase curta foi o combustível mais forte. Ajudar outras mulheres a se levantarem fez com que eu me levantasse mais alto. Comecei também a pensar em mudança de trabalho. 30 anos na mesma escola me deram estabilidade, mas também me seguraram. Pedi redução de horário. Pedi licença sem vencimentos para montar um pequeno projeto de oficinas e manuais. A direção, surpresa, aceitou. Não sabia se era risco. Era, mas a vontade de construir algo com minhas mãos, falando, era maior. Decidi ir devagar. 3 dias no colégio, 2 dias para o projeto. Era o começo de um novo mapa. Houve tropeços. Uma semana em que os meus vizinhos disseram que viram um carro parado em frente ao prédio por horas. Fiquei 1 dia sem sair de casa. Outra vez, almocei na rua e recebi uma mensagem anônima, com foto do meu caderno, uma ameaça antiga que voltou. Chorei, sozinha na esquina. Liguei para Marta. Ela apareceu com sopa e um olhar que dizia: agora a gente pode. Cada mulher que me dizia: Helena, hoje consegui mudar a senha, era festa. Aprendi a contar vitória em detalhe e a contar o medo também. Porque a verdade é essa, eu andava entre medo e coragem, e ambas conviviam em mim. Mas havia ainda esse último ponto, o recibo do casaco, o nome com iniciais ER, a sombra de alguém filmando dentro de casa. A investigação seguiu. A polícia encontrou ligações, mensagens, imagens. Algumas peças encaixaram, outras continuaram soltas. Eu pus o caderno numa caixa dentro do armário, travei e botei um pano por cima. Durmo com o olho aberto às vezes. Porém, há dias em que acordo e me sinto pronta para ir adiante. Agora, há um chamado que não consigo ignorar. Um e-mail anônimo chegou ontem, com uma gravação curta anexada. Não abri ao telefone. Esperei até estar com Lucas e Marta. Sentamo-nos na cozinha. A gravação é curta. Ruído. Depois uma voz masculina dizendo algo que me fez o corpo travar. Helena. Não é só o envelope. Procure no ar. Vou buscar essa peça que alguém disse existir. Pode ser pista falsa, pode ser prova, pode ser armadilha, ou pode ser a chave que me permite dar um passo final. Sinto um nó no peito, a mesma tremedeira antiga, e ao mesmo tempo, uma certeza dura. Não volto atrás. Vou com a caixa de provas, com a advogada em aviso e com Marta ao lado. Vou com a lista de perguntas e com o caderno preso ao corpo por dentro. Ainda não sei o que vou encontrar. E isso me assusta e me chama. A reconstrução ganhou ritmo. Mas há um último desafio à espera. Uma possibilidade de zerar tudo de novo. Ou de selar, de vez, uma verdade. Amanhã eu vou no armário. Amanhã eu abro a gaveta que talvez guarde a peça que falta. E eu não vou sozinha. Passaram-se meses, desde o dia em que minha voz explodiu na parede do salão. Meses em que cada manhã foi uma reunião com o medo e uma aposta no meu próprio corpo. Meses em que aprendi na marra a virar as páginas do meu caderno como quem costura uma roupa nova. Parece engraçado, mas foi prático. As vendas cobriram despesas, limparam contas atrasadas e pela primeira vez em anos, eu dormi sem pensar em cortar um gasto por medo. Contratei uma ajudante para limpar a casa de vez em quando. Gente pequena, que me devolve tempo. Pensei que não sentiria orgulho por isso, mas senti. Senti que estava me construindo. O apoio que eu recebi foi real e inesperado. Marta esteve ao meu lado como coluna, como sempre. Lucas virou mais que técnico. É um amigo que me salva do pânico digital. A advogada, hoje é conselheira e amiga. Alguns ex-alunos me escreveram cartas. Algumas mães me trouxeram comida caseira. Pessoas que eu nem imaginava que iam se mover vieram. E vieram com cuidado, com coragem. Isso mostrou que eu não estava só. Reconciliei aos poucos com a Camila. Não foi um abraço cinematográfico nem perdão fácil.
Foi conversa difícil. Sessões de terapia separadas. Depois encontros onde a gente examina palavras como quem examina manchas. Nos reunimos às quintas para trocar receitas e checar senhas. Não é dramático, é concreto. O caderno preto, aquele mesmo onde comecei a esconder provas, virou instrumento, cadernos trocados, próximos passos, contatos de suporte. Hoje, quando o telefone toca com um número desconhecido, não pulo como antes. Respiro. Peço ajuda. A ação faz o medo encolher. Quanto ao coração, houve reticência. Não virei protagonista de nova novela. Não me apaixonei de forma retumbante. Tive um encontro com um homem tranquilo, um professor aposentado que me trouxe um livro de poesia em troca de um pedaço de bolo. Fui gentil. Para além disso, restabeleci um desejo calmo por companhia. Aprendi que aos 50 e poucos, a companhia pode ser de café e silêncio partilhado, não só de drama. Aprendi que o toque pode ser reparador sem ser possessivo. E isso me basta. A justiça caminhou, ainda devagar, mas com passos firmes. Fábio teve que comparecer. Houve investigação. Lourdes, a tia, recebeu a com. Aprendi a ser mais assertiva, a exigir prova antes de aceitar dor, a pedir ajuda sem vergonha. Aprendi que minha idade não é prisão, é chão, e que recomeçar aos 50 é tão possível quanto aos 20. Aprendi que o medo pode ser instrumento de vigilância quando eu o transformo em ação. E que a justiça nem sempre é imediata, mas pode ser arquitetada com paciência. A minha história virou exemplo. Sim, recebo mensagens de mulheres acima dos 30, 40, 50 que dizem: se ela conseguiu, eu também posso. Isso me dá uma responsabilidade bonita e pesada. Não quero ser ídolo. Quero ser exemplo. Se a gente junta as peças, pede ajuda, preserva provas e não se deixa humilhar, a gente pode reconstruir. Minha voz é simples quando falo. Comece pequeno. Faça um backup. Guarde conversas. Procure quem entende. É prático. É real. Mas não transformei tudo em símbolo imaculado. Carrego cicatrizes. Uma delas é um envelope branco que nunca abri. Está escondido no fundo do caderno. Entre, ponto.